E Lucas Fasson, ex-zagueiro do São Paulo, pode parar no Atlético Mineiro ou no Corinthians? Essa especulação ganhou as redes sociais nas últimas horas. Fui checar com o representante do atleta qual deve ser o destino do jogador. Zagueiro, canhoto, 25 anos de idade, praticamente livre no mercado. O contrato dele com o Lokomotiv se encerra em 30 de junho. E o fato de ser novo e ter deixado excelente impressão na última temporada russa, com 32 jogos, 2 gols e 3 assistências, acabou chamando a atenção de clubes brasileiros. Além de Atlético Mineiro e Corinthians, ele também foi especulado em Internacional e Botafogo. No Galo, a especulação é de que ele seria o zagueiro canhoto que o Atlético tanto busca. No Corinthians, que uma negociação já estaria em um estágio mais avançado. O que eu fiz? Entrei em contato com um dos sócios de Juliano Bertolucci, um empresário que representa a carreira do Lucas Fasson. Abre aspas para esse empresário: a ideia é renovar o contrato do Fasson com o Lokomotiv. O salário dele lá é muito alto. Perguntei se os vencimentos do Fasson na Rússia superam R$1 milhão por mês e a resposta foi positiva, com a expectativa de um reajuste nos vencimentos. Se essa negociação com o Lokomotiv não avançar e ele não conseguir seu aumento salarial, aí sim o Fasson vai estar aberto a propostas do futebol brasileiro, mas imagina-se que nem Galo, nem Corinthians sejam capazes de repetir aquilo que ele pode ganhar no futebol russo no que diz respeito a finanças. De qualquer forma, vou continuar atento a essa história e qualquer novidade conto para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. O Corinthians tem conversas avançadas com a Fatal Model, a empresa de acompanhantes que tenta há bastante tempo patrocinar o uniforme alvinegro. O Corinthians sempre encarou essa história como um enorme tabu e sempre a descartou. Mas, diante da enorme dificuldade financeira, o Timão tem apenas até essa sexta-feira para arranjar mais de R$40 milhões para pagar o Tadjeres em relação a Rodrigo Galo. Isso sem falar em uma série de outros transfer bans. As tratativas entre Corinthians e Fatal Model avançaram. A ideia da Fatal é expor a marca da Fatal Fans no short do uniforme do time principal do Corinthians. Existem também outras propriedades sendo negociadas, como no time feminino, então, além de modalidades esportivas como basquete e esportes terrestres. Posso contar para vocês que já existe um acordo entre Corinthians e Fatal. Os valores estão acertados e as partes estão trabalhando na minuta do contrato, mas diante de toda a repercussão negativa que esse acordo pode vir a ter, não dá para cravar o acordo. A pressão em cima do presidente Osmar Stabile para que essa negociação não avance, apesar de toda a dificuldade financeira. A Fatal havia oferecido US$17 milhões, o Corinthians respondeu com uma contraproposta que foi aceita. Importante registrar que o primeiro papo entre as partes previa um acordo de R$6 milhões apenas pelo futebol, apenas pelos esportes amadores. A coisa foi evoluindo, outras propriedades foram avançando e nesse momento o futebol masculino garantiria R$6 milhões, futebol feminino ficaria com R$5 milhões, basquete e futsal com R$4 e R$2 milhões respectivamente. O que você pensa sobre o tema? Vale a pena avançar numa negociação como essa em nome do dinheiro? Você se sente confortável? Entende que não? Como é que você ajudaria o Corinthians a pagar as contas na condição de presidente alvinegro? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. E essa possibilidade de troca entre Corinthians e Flamengo nessa quarta-feira, o craque Neto revelou que os dois clubes mais populares do país negociam a seguinte troca: Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, pode virar reforço do Corinthians, com Breno Bidon sendo repassado do Timão para o rubro-negro. Vale a lembrança de que o Bidon tem 21 anos de idade e contrato até 2029. O atleta está avaliado em €22 milhões. Já Cebolinha tem 30 anos de idade, avaliado em €7 milhões e tem contrato apenas até dezembro desse ano. Isso significa que o Cebolinha já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir de julho para se mudar de graça para esse novo time em 1º de janeiro de 2027. Segundo o craque Neto, a possibilidade mais real para que essa troca avançasse incluiria, além da troca de jogadores, uma compensação financeira, com o Flamengo enviando dinheiro ao Corinthians. O Bidon já havia sido especulado no Flamengo, e o nome do Cebolinha de fato interessa e agrada a dirigentes do Corinthians. Mas, antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do departamento de futebol do Fla, e ela assegurou que Corinthians e Flamengo, nesse momento, não discutem qualquer possibilidade de troca envolvendo Cebolinha
e Bidon. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu volto para contar para vocês, beleza? Preciso falar sobre uma proposta de 3 bilhões de reais para compra da SAF do Corinthians. A SAF é um movimento antigo, criado para tentar fazer com que torcedores do Corinthians assumam o controle do clube, promete captar 3 bilhões de reais. Seria a alternativa mais viável para tirar o Corinthians do enorme caos financeiro. Dívidas na casa dos 2 bilhões e 800 milhões de reais, além de juros que tiram dos cofres alvinegros 1 milhão e 200 mil reais por dia. A proposta apresentada ao presidente Osmar Stabile é detalhada em 10 páginas e aposta na redemocratização das SAFs no futebol brasileiro. O controle não seria entregue a uma pessoa ou a uma entidade, e sim a um grupo de torcedores corintianos. As ações com direito a voto pulverizadas entre sócios do Corinthians e integrantes do fiel torcedor. Esses aportes iniciais partiriam de R$ 250 reais por CPF. Importante contar que além de sócios e fiéis torcedores do Corinthians comuns também poderiam fazer parte desse movimento. Você gosta da ideia? O que pensa dessa história? O que eu posso contar é que tanto o presidente Osmar Stabile quanto demais integrantes do Conselho Deliberativo são radicalmente contrários à ideia e têm procurado, sempre que possível, minimizar os efeitos da Safiel, porque eles sabem que se o Corinthians for, entre aspas, vendido para a Safiel, Stabile e todos os seus diretores e conselheiros perdem autonomia e passam a não ter nenhuma utilidade na vida política alvinegra. Só para completar o noticiário, registrar que o Ministério Público transformou Osmar Stabile em investigado. Tudo por causa da apuração em relação à contratação emergencial de uma empresa de segurança pelo clube. As notícias no Corinthians, várias delas, seguem bastante negativas. Existe alguma chance de Yuri Alberto voltar para o Zenit? Essa especulação ganhou um pouco mais de força nas redes sociais depois que o auxiliar técnico do Zenit, William de Oliveira, foi perguntado pelo pessoal da ESPN: e aí, vocês acompanham o Yuri Alberto? Ele poderia voltar ao Zenit? E o William, com toda a educação do mundo, disse que há um acompanhamento, que o Zenit sabe de que há 50% do valor de uma venda futura atrelada ao Zenit, que ele seria um bom reforço. Mas eu posso assegurar para vocês, depois de conversar com gente do Corinthians e gente do staff do Yuri Alberto, que não existe nenhuma chance disso acontecer. Primeiro porque o Yuri detestou sua curta passagem pelo Zenit. A adaptação foi horrorosa, ele não se encaixou com o modelo de jogo do Zenit e não tem essa vontade. Dá para dizer também o mesmo em relação ao Zenit. A percepção do clube russo em relação ao Yuri Alberto foi uma grande decepção. Ele havia sido comprado por 25 milhões de euros e não conseguiu prosperar, até por isso acabou sendo envolvido numa troca com o Corinthians meses depois. Se o Yuri Alberto sair do Corinthians, vai ser para jogar em qualquer outro clube da Europa, menos o Zenit, embora o time russo tenha direito a metade do valor de uma venda futura. E é exatamente por ter só 50% dos direitos econômicos que o Corinthians dificilmente vai negociar o Yuri, apesar da vontade já declarada de forma pública do centroavante. Para que o negócio fosse interessante, o Corinthians precisaria de uma proposta de 40 milhões de euros, até porque ele quer 20 milhões de euros pela sua parte. Yuri, que nem vive a melhor das fases, são 6 gols e 3 assistências em 15 partidas. Cheguei a contar para vocês algum tempo atrás que na virada do ano, assim que o Corinthians se reapresentou no período de férias, o atacante chegou a se despedir dos colegas de Corinthians porque tinha um acerto com a Roma. Acontece que não houve acordo do Corinthians e do Zenit com o clube italiano para a frustração do centroavante. E Bakayoko pode virar reforço do Corinthians. Você lembra dele? Volante francês, 31 anos de idade, com passagens por Mônaco, Chelsea, Milan, Lorient e estava no PAOK. Estava no PAOK na temporada passada. Ele não entra em campo desde 10 de outubro de 2024. O nome do Bakayoko foi sugerido ao Corinthians e está sendo analisado. Há dentro do clube quem defenda a sua contratação, pelo estilo do negócio, bem parecido, por exemplo, a de 2 recentes contratados, o Lingard e o Labiat, que aos pouquinhos têm se encontrado e dado boas respostas para o timão. Não haveria necessidade em relação ao Bakayoko de compra dos direitos econômicos. O Corinthians também poderia adquiri-lo gastando menos do que 800 mil reais por mês. E por todas essas circunstâncias, dá para dizer que o Bakayoko tem sido analisado, avaliado. Se vai dar negócio,
Ainda é cedo para dizer, até porque o Corinthians, antes de buscar reforços, quer entender qual vai ser o apetite dos clubes europeus em relação a seus atletas. O goleiro Hugo Souza, o lateral direito Mateuzinho, os meio-campistas Bidon e André, além dos atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto, são possibilidades de saída na metade do ano. Especularam até que o Alan, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians, pode ser negociado com o futebol europeu. E você? O que pensa sobre o Bakayoko? Você gosta desse modelo de contratação de veteranos desempregados? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!